que a gente vive rodeado de triângulos por todos os lados e que a trigonometria é a parte da matemática que estuda os cálculos com esses triângulos, isso a gente já sabe. Agora, se você reparar bem, vai perceber que grande parte dos ângulos desses triângulos que estão à nossa volta tem 30, 45 e 60 graus. Será mesmo? Bem, aplicar a trigonometria em triângulos com esses ângulos é o tema da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai calcular o comprimento da diagonal do quadrado. Vai calcular o comprimento da altura de um triângulo equilátero conhecendo o lado. Vai obter os valores das funções trigonométricas para os ângulos de 30, 45 e 60 graus a partir de figuras geométricas. E ainda vai reconhecer as propriedades dos triângulos com ângulos agudos medindo 30 e 60 graus. Oi, eu sou o Freitas. Outro dia, eu tive que aplicar trigonometria para calcular uma das medidas da peça que o desenhista de projetos esqueceu de mandar para mim. Pois é, dessa vez, o mesmo desenhista não mandou calculadas algumas medidas da fenda de um bloco de aço que eu vou ter que cortar. Ó, esse aqui é o projeto da fenda. Agora, ele mandou algumas medidas. Mandou o ângulo, que é de 60 graus, e mandou os lados, que é de 20. Acontece que para eu marcar os pontos de corte da peça, eu preciso de outras medidas. Eu preciso saber a largura e a profundidade do corte. Sem essas medidas, não vai ter jeito de cortar a peça. E a solução parece ser uma só. Eu vou ter que calcular. E agora? Que cálculo será que o Freitas vai ter que fazer para descobrir as medidas da largura e da profundidade do corte? Para isso, a gente precisa relembrar as razões trigonométricas dos triângulos retângulos. Vamos pensar um pouco? Então vamos pensar um pouco. Esse aqui é um triângulo retângulo que a gente sabe que tem um ângulo reto de 90 graus. Como eu já sei, para saber qual é o seno do ângulo x, é só dividir o cateto oposto pela hipotenusa. Para saber quanto é o cosseno do ângulo x, eu tenho que dividir o cateto adjacente pela hipotenusa. E para saber a tangente do ângulo x, a gente divide o cateto oposto pelo cateto adjacente. Tudo isso eu já sei. Consultar a tabela trigonométrica, eu também já sei. O problema é que eu estou sem a minha tabela trigonométrica aqui. E sem ela, eu nem sei por onde começar a calcular a largura e a profundidade da fenda para poder fazer o corte. Oi, Freitas. Resolvi dar uma passadinha aqui para ver como é que vão as coisas. Oi, ainda bem que você veio, viu? Olha, você lembra aquele desenhista projetista que sempre esquece as medidas? Lembro. Pois é, dessa vez esqueceu de novo. Só que agora eu estou sem a minha tabela trigonométrica. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no desenho. Olha aqui. Esse ângulo que você está trabalhando de 60 graus é um dos casos especiais do uso da trigonometria. Casos especiais do uso da trigonometria? Por que será? Simples. O ângulo de 60 graus e também os ângulos de 30 e 45 graus são considerados casos especiais do uso da trigonometria porque são geometricamente mais simples e interessantes. E também porque são os mais facilmente encontrados no dia a dia. Por exemplo, vamos ver se a gente encontra um caso aqui com um ângulo de 45 graus. Meu Deus. Tem aqui. Olha só. Simples, né? Olha só. Essa caixa de CD, que é, olha, um quadrado perfeito. Veja só, se nós traçarmos uma diagonal nessa caixa de CD, que é um quadrado perfeito, teremos dois ângulos de 45 graus. Agora, vamos ver a figura que o Freitas encontrou. Além do quadrado, a gente pode pensar no triângulo retângulo isósceles. O triângulo retângulo isósceles tem dois lados e dois ângulos agudos iguais. E se eles são iguais, cada um deles tem 45 graus.
Pegando um dos triângulos formados pela diagonal do quadrado, a gente tem também um triângulo retângulo isósceles. É isso aí, Freitas. Agora, vamos chamar os lados iguais de L e vamos calcular a medida da hipotenusa usando o teorema de Pitágoras. Portanto, a hipotenusa ao quadrado é igual a 2 vezes L ao quadrado. Usando esse raciocínio, a gente pode concluir que a diagonal de um quadrado é igual ao lado vezes a raiz quadrada de 2. Eu acho que eu estou entendendo. Agora a gente vai usar as razões trigonométricas. É isso aí, Freitas. Ó, seno de 45 graus é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa, que dá L sobre L vezes raiz quadrada de 2. Aí, simplificando, L com L, ficamos com 1 sobre raiz quadrada de 2. Para fazer as contas, é melhor não ficar com raiz quadrada de 2 no denominador. Temos que racionalizar. Para racionalizar, a gente multiplica o numerador e o denominador da fração por raiz quadrada de 2. Como raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá 2, no denominador ficamos com 2. Calcular o cosseno é simples, porque o cateto adjacente é igualzinho ao cateto oposto. Isso significa que o resultado vai ser igual. O cosseno de 45 graus também será L sobre L, raiz quadrada de 2, que, simplificando, fica 1 sobre raiz quadrada de 2. E racionalizando, ficamos com raiz quadrada de 2 sobre 2. Já a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. E como eles são iguais, ficamos com L sobre L, que simplificando dá 1. Tá aí. São esses os valores quando a gente usa o ângulo de 45 graus. O seno é igual ao cosseno, que são iguais à raiz quadrada de 2 sobre 2, e a tangente é 1. Agora falta a gente ver o ângulo de 30 graus e o de 60 graus, que é o que eu preciso para resolver o meu problema. Bom, vamos começar procurando figuras com esses ângulos. Já sei. Vamos utilizar esse par de esquadros. Olha só. Um dos esquadros tem 2 ângulos de 45 graus, formando um triângulo retângulo isósceles, igual ao que a gente acabou de ver. O outro, veja só, tem um ângulo de 30 graus e o outro ângulo de 60 graus. É isso aí. Se eu pegar esses 2 esquadros iguais, com ângulos de 60 graus, e juntar assim, você sabe me dizer que triângulo é esse? É um triângulo equilátero, porque ele tem 3 ângulos iguais a 60 graus. Isso mesmo. Então, olha, nós vamos trabalhar com essa figura. Esses 2 catetos dos esquadros que ficam encostados passam a ser a altura desse triângulo que a gente fez com os esquadros. Vamos chamar os lados iguais de L e a altura de H. Como a base fica dividida ao meio, podemos dizer que cada metade mede a metade de L. Agora, a gente pode calcular H em função de L. E se tem triângulo retângulo, a gente lembra logo do teorema de Pitágoras. A hipotenusa é L e os catetos são L sobre 2 e H. Então, L ao quadrado é igual a L sobre 2 ao quadrado mais H ao quadrado. Podemos então obter uma expressão para o cálculo de H fazendo o quadrado de L sobre 2, que dá L ao quadrado sobre 4 e mudando de lado. Agora, igualamos os denominadores e extraímos a raiz quadrada. Pronto, H é igual a L vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. O triângulo fica assim. Isso mesmo. Além de saber que a altura de um triângulo equilátero é igual ao lado multiplicado por raiz quadrada de 3, dividido por 2, já sabemos tudo o que a gente precisa para calcular o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos desse triângulo retângulo. E eu já estou ficando atrasado, eu tenho uma reunião. Ah, pode deixar que agora eu termino sozinho. Tá. Boa sorte. Qualquer dúvida é só me procurar. Tá certo. Bom, agora é fácil, né? É só aplicar
o que a gente acabou de ver. Será que agora que o Freitas já sabe usar a trigonometria nos ângulos de 30, 45 e 60 graus, ele vai ser capaz de calcular a largura e a profundidade do corte no bloco de aço? Ele já conseguiu descobrir quais são o seno, o cosseno e a tangente do ângulo de 60 graus, e o seno, o cosseno e a tangente do ângulo de 30 graus. Mas será que essas informações são suficientes? Acho que já dá para fazer os cálculos para descobrir a largura e a profundidade do corte que eu vou ter que fazer no bloco de aço. Bem, o jeito é começar. Primeiro eu tenho que ver o que eu posso concluir sobre a largura do corte, que eu vou chamar de X. O triângulo cortado tem dois lados iguais, medindo 20 graus. Então, só pode ser um triângulo isósceles. E tem ainda um ângulo de 60 graus. Como os dois ângulos que restam devem ser iguais, então cada um vai medir 180 graus menos 60 graus sobre 2, que é 60 graus. Com essas medidas, só pode ser um triângulo equilátero, e a largura, então, é 20. Cortando esse triângulo em dois triângulos retângulos, vou descobrir a medida da profundidade y do corte. Esta medida é igual à altura do triângulo equilátero. E como eu já sei que esta altura é igual a L, raiz quadrada de 3 sobre 2, é só substituir o valor do lado, que é 20, e teremos que a profundidade é igual a 20 raiz quadrada de 3 sobre 2, 10 raiz quadrada de 3 e, finalmente, o valor que eu estou procurando, 17,32. Ah, consegui! Agora eu já sei que a largura é 20 e a profundidade do corte 17,32. Eu posso finalmente fazer o corte. Oi, Freitas. Oi. Tudo bem? Eu vim ver se você conseguiu resolver aí o problema. Tá aí, ó. Consegui. Olha, legal. Mas você sabe que eu ia justamente mostrar algumas coisas que dá para concluir do que a gente já viu? E parece que você conseguiu concluir sozinho. Pois é. São algumas relações geométricas que são muito úteis para a gente fazer cálculos trigonométricos. No triângulo retângulo isósceles, a hipotenusa sempre é igual a L raiz quadrada de 2. No triângulo retângulo com ângulos de 30 e 60 graus, se a gente chamar a hipotenusa de L, um dos catetos, o maior, vai ser L raiz quadrada de 3 sobre 2. E o outro cateto, L sobre 2. No quadrado, a diagonal sempre é L raiz quadrada de 2. E a altura do triângulo equilátero sempre é L raiz quadrada de 3 sobre 2. Agora eu vou cortar a peça. E você vai revisar. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu a aplicar a trigonometria para os ângulos de 30, 45 e 60 graus, que são considerados casos especiais, porque são os mais encontrados no nosso dia a dia. Viu novas relações geométricas que são muito úteis na resolução de problemas que exijam a aplicação da trigonometria. E ainda acompanhou a resolução do problema do Freitas, que conseguiu descobrir a medida da largura e da profundidade do corte da peça de aço que ele precisava cortar, usando razões trigonométricas. Então, já deu para perceber que trigonometria não é nem um bicho de 7 cabeças. E olha só, juntando o que você já aprendeu com o que você vai aprender nas próximas 4 teleaulas, olha, não duvido nada que você se transforme numa fera em trigonometria. Então, até lá.